dia. Bom dia, igreja. Deixa eu puxar o circo para frente, eu gosto de ficar perto, irmãos, distante. Irmãos, quero compartilhar o texto que está lá em Romanos 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. Nós vamos usar apenas um verso, só que desse verso nós vamos dividir em 3 partes, 3 pontos. Vamos dizer o que Paulo, aqui a carta, quer dizer nesse texto para a gente nessa manhã. Irmãos, a igreja está trabalhando com um tema durante o ano, ensinando a palavra de Deus. Eu tinha buscado fazer isso, a igreja como um todo. Agora temos um curso, a escola de líderes, com o objetivo de ensinar, de trazer conhecimento à igreja, e com alguns objetivos específicos. Primeiro, temos mais professores disponíveis na ABD, líderes de departamentos, evangelistas, ministros, pastores, futuros pastores, quem sabe, músicos, enfim, homens, servos de Deus. Esse é o propósito. A mensagem de hoje tem um propósito, um objetivo de despertar nos irmãos esse chamado. Despertar nos irmãos o que é um chamado, o que é uma missão, e como se identificar nesse meio, nesse caminho. Por exemplo, eu comecei, estou novo, tem um ano de nascido, vou botar assim, um ano de ministério, um ano, e tive muitas dúvidas. Será que eu fui chamado mesmo? É uma dúvida. Será que eu fui chamado? Será que, qual é o meu ministério? O que Deus quer de mim? São perguntas. Então, eu hoje, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, tenho trabalhado o propósito que Deus colocou no meu coração. É pregar o Evangelho, 2 coisas básicas. Pregar o Evangelho de Deus e ensinar o Evangelho de Deus. Esses 2 temas. É isso que Deus tem me chamado. Então, a ideia, eu trabalho com ensino, gosto de trabalhar com ensino, é ensinar. Então, qual é a sua dúvida? A gente não tem. Será que fui chamado? Será que não fui? Professor? E o chamado, primeira coisa, a fé, ela é decisão. Não pode ser por emoção. A fé é algo que toma uma decisão. Desde que você tomou aquela decisão, diante de Deus, diante da igreja, você tomou a primeira decisão. Ela é o seu ponto de partida. Nela, as próximas decisões que vão vir durante a sua frente vai ter que ser pautada no chamado. Uma das características do chamado, do ministério, é essa. Se você tem uma decisão, vou servir a Deus, sou servo de Deus, e lá na frente já vai para a esquerda, opa, não está de acordo com a minha primeira decisão. Então eu tenho que rever. Então é isso que nós vamos falar dentro desse texto que Paulo fala, uma apresentação de Paulo à igreja de Roma, estava em Roma, a uma igreja que não conhecia Paulo pessoalmente, eles conheciam por ouvir falar, por talvez ouvir falar coisas boas com coisas ruins. Será que Paulo era mesmo um apóstolo? Será que Paulo é realmente um pregador de Cristo? Será que Paulo é realmente um servo de Deus? Pergunta que a igreja de Roma estava fazendo. Paulo desejou muitas vezes, para falar na carta, ir a Roma, visitar. Porém, foi impedido. Porque não era propósito de Deus naquele momento. Paulo pensou em ir em Roma, visitar, compartilhar experiências espirituais. Para quê?
ele e a igreja crescessem em Cristo. Só que ele foi impedido. Por quê? O projeto de Deus, irmãos, é algo muito maior do que nós pensamos. Muito maior do que nós imaginamos. Paulo quis ir para compartilhar com a igreja, para ele pregar. Só que Deus, a gente vai ver que Deus fez algo muito maior. Ele pensou em uma viagem, mas ele foi preso. Ele foi preso em Jerusalém e foi levado para Roma, de uma maneira que ele nunca imaginou. Porém, era a propósito de Deus que ele ia daquele jeito. E a gente vai ver, por ele estar preso, aonde ele estava, ele pregou o Evangelho. E atingiu a elite de Roma. Olha o propósito de Deus. Muito maior do que Paulo imaginava. Então, o propósito de Deus na nossa vida, o chamado de Deus, é algo que às vezes a gente pensa pequeno. Ele começa pequeno, mas é algo muito maior do que nós imaginamos. Isso tudo nesse primeiro ponto aqui, esse primeiro texto. Romanos, a carta, é uma carta que eu gosto muito, é uma carta muito importante para o cristianismo. Ela tem o maior conteúdo teológico da fé cristã dentro dela. Foi dentro dela, dessa carta, Romanos 1, 16, 17, que foi feito, com base nesses textos, a reforma protestante, a reforma que nós seguimos hoje, veio dessa carta, onde Lutero leu esse texto, sendo pressionado pela igreja católica da época a fazer, a comprar indulgências, e ele, sentindo o pecador com a culpa que o que ele fazia não tinha como redimir ele, santificar ele, quando ele dá de cara com esse texto, que o justo viverá pela fé, cai a escama dos olhos dele, ele se desperta. E ele entende que o homem só é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Não há uma outra salvação em nenhuma outra pessoa, em nada, somente a fé em Cristo. E ele ali coloca as 95 teses. Que é fé. E a fé, irmãos, outra coisa importante para o chamado, para o ministro. Quando se fala em fé, não é somente crer. Aí eu creio, eu tenho fé. Mas tem o segundo ponto: obediência. Obedecer. Não tem como uma coisa sem a outra. Outra coisa muito importante para o ministro de Deus, para aqueles que buscam o ministério, é a obediência a Deus. Não existe ministro sem obedecer. A fé ela tem que ser ouvir você a obedecer. E obedecer o quê? A palavra de Deus. Isso Deus trata, Deus ensina, Deus cuida, Deus mostra, Deus cresce você. E a gente vai chegar à conclusão que nós não somos nada. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Vamos lá, texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Pai soberano, te louvamos, damos graças ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela chuva, obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado por tudo, somos gratos ao Senhor. Tu és soberano, Pai.
Não cai uma folha de uma árvore, se o Senhor não permitir. Não cai nenhum fio de cabelo, nenhum ser humano, se o Senhor não permitir. Tu és soberano, Tu és Deus, o único Deus, que nos amou tanto, tanto, que enviou o seu único Filho, Pai, para nos redimir, para nos salvar. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a forma, falando agora, a forma como nós se vemos e a forma como nós vivemos depende de 3 pilares fundamentais. Primeiro, identidade. Segundo, chamado. E terceiro, missão. Muitas pessoas vivem sem clareza sobre quem são, para que foram chamadas e qual o seu propósito de vida. No versículo que lemos, Romanos 1:1, Paulo apresenta de forma objetiva e poderosa, demonstrando que ele entendia bem essas 3 questões, essas 3 áreas. Lembra que eu disse que Paulo não conhecia a igreja de Roma e ele precisava se apresentar na igreja. Tinha dúvida a respeito do seu caráter, da sua pessoa, de quem ele era. E primeira coisa que ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. A identidade de Paulo, primeiro ponto. Identidade. Paulo sabia qual era a identidade dele, quem ele era. Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. O interessante é que veio antes do apóstolo. Isso mostra humildade, porque o servo quer dizer escravo. No original, na raiz do grego, quer dizer isso. Escravo, ele não tem vontade própria. Ele é servo. Ele faz o que pede. Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele se coloca apresentando a igreja de Roma: eu sou servo em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. O que significa identidade? Identidade é a forma como alguém se vê e se define. Quem é você? No contexto cristão, significa entender quem somos em relação a Deus. Quem é você em relação a Deus? Quem somos nós em relação a Deus? Paulo poderia se identificar de muitas outras formas. Eu sou fariseu, eu sou estudioso da lei, eu sou um líder influente da igreja. Mas ele não. Ele se coloca: eu sou servo de Cristo Jesus. Isso mostra que Paulo, ele queria, independente de qualquer coisa, a vontade de Deus na sua vida era em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa, a vontade dele, de Deus na vida dele, tinha que estar em primeiro lugar. E quando Deus falava, a vontade dele estava zero, morta. Para o chamado, para o ministro, ele não pode ter vontade própria. Paulo apresenta isso. Paulo fala: eu tentei visitar vocês algumas vezes, a igreja de Roma. Eu quero muito compartilhar com vocês experiências espirituais, contar tudo que eu vivi, o que eu passei, porém eu fui impedido. Eu tentei pegar o evangelho na Ásia, mas Deus me mandou para Macedônia. Ele tentava uma coisa, o Espírito Santo dele guiar, o Espírito Santo
guiava ele para o outro lado, e ele obedecia. E é isso que nos ensina esse texto. Servo obedece o seu Senhor. Escuta o seu Senhor. Escuta a voz. Irmãos, é fácil. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente deseja algo. Deus fala: é isso que eu quero para você, meu filho. Não é isso. A gente quer ser, às vezes, um cara teimoso. A gente faz o quê? Vamos lá, como diz, bate a cara no muro, bate o carro no muro, a gente volta tudo de novo do zero, negrige e fala: não era isso que Deus fez para mim. Mas precisa bater a cara no muro, é entender o que Deus queria. Deus não quer isso, Ele quer que a gente escuta Ele primeiro, deixa Ele falar. Servo obedece, servo segue a voz do seu Senhor. Ou seja, o servo não tem vontade própria. Por isso que ele fala para Paulo: aquele que está em Cristo. Primeira imagem, Thiago, que você conta para a gente. Aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Não pode ter identidade anterior. Agora é novo, virou lá da moeda. Antes eu andava daquele jeito, agora eu não posso andar do mesmo jeito. Antes eu fazia essas coisas, agora eu não posso mais. Se eu estou novo em Cristo, aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Identidade digital. Irmãos, olha a grandeza perfeita, maravilhoso. A grandeza do nosso Deus. E uma digital de ninguém igual. Não pode isso, cara. Não pode. E uma, você tem a sua identidade. Você tem a sua. Cada um aqui não é igual a ninguém. Não tenta ser igual a ninguém. Se Deus chamou do seu jeito. Do jeito que você é. Deus é tão perfeito. Ele usa a gente do nosso jeito. Ele não quer. Ele te criou, é teu pai. Quem é Deus para você? Deus é nosso pai. Deus te ama. Você é a coisa mais preciosa para Deus. Você é a coisa mais linda para Deus. Ele é teu pai. Porém, Satanás, acho que a gente fala isso, né? Satanás, Rabudo, ele quer alterar sua identidade. Deus chamou com um propósito, um princípio, uma identidade. Você nasceu de um jeito único nessa face da terra. Não tem ninguém igual a você. Porém, o inimigo quer lá alterar sua identidade. Se você é A, ele quer que você seja B. Se você é C, ele quer que você seja A. É destruir. Destruir o quê? A coisa mais preciosa que Deus criou somos nós. A criação bela, as primícias da criação de Deus. Deus separou com cuidado ali, ó, formou com a sua própria mão. E o inimigo quer destruir, acabar. Meus irmãos, é triste. Aonde o ser humano vai, longe de Deus, é triste. Quanto mais longe de Deus, mais fundo a pessoa vai no poço. Ela vai mais destruindo, algo se destrói. Eu vi uma imagem esses dias, um ser humano andando como um cachorro. Doideira. É louco, isso é loucura. Já viu o ser humano virar cachorro? Outros animais, enfim. É longe de Deus. Ninguém quer destruir, colocar na lama.
Meus irmãos, você é uma joia. Você é uma joia diante de Deus. Aperta uma pecinha ali, ó, preciosa diante de Deus. Uma joia rara. A segunda imagem, por favor. Iago. Ter a identidade de Cristo requer renúncias. Renúncias, tem que renunciar. Não é fácil, mas precisa ser renunciado. Quanto mais você chegar perto de Deus, você precisa deixar alguma coisa, lado, suas vontades, suas horas na rede social, suas horas com aquelas besteiras que não prestam, joga fora, lixo, para querer estar próximo de Deus. Querer estar junto com Ele. E renúncia, pior, a sua própria vontade. Tem que renunciar às vontades. Nossa identidade deve estar fundamentada em Cristo, não em títulos, posses ou reconhecimento humano. O verdadeiro cristão entende que ele pertence a Deus e vive para sua glória. Glória a Deus. Tudo tem que ser para a glória dele. Você se identifica como servo de Cristo? Você tem vivido como servo de Cristo? Dessa forma? Tem renunciado a sua vontade para ficar mais próximo de Cristo? Precisamos, como nós, como igreja, nós precisamos. Você é uma joia muito rara, uma peça preciosa à mão de Deus. Ele quer te usar. Para isso, deixa as besteiras de lado. Um dia, um homem estava caminhando por uma estrada de terra, quando viu algo muito ali, brilhando ali, chamou a atenção dele no chão, ao meio do lixo, do chão. E quando ele foi pegar, ele olhou, chegou perto, foi pegar, era um anel de ouro puro, fino, raro. Ele pegou esse objeto, levou para casa, lavou, começou a lavar, começou a polir. Quando viu, era um anel de ouro puro, raro, valia muito. Mas estava, sabe aonde? Na lama. Não dava para reconhecer. Precisou ser polido, limpado, lavado. Ao levar para casa, ele viu o valor do anel. Assim nós somos nós. E assim que o inimigo faz conosco. Quando estamos longe de Deus, nós estamos no meio do lixo. Mas Deus quer pegar cada um de nós e trazer para a sua casa, te limpar, te lavar, te colocar o teu valor que você é, pelo sangue de Cristo Jesus. Ele te lava e te purifica. Assim como o anel, nossa identidade em Cristo não depende das circunstâncias ao nosso redor. Paulo se via como servo de Cristo. Não importava se ele estivesse preso, rejeitado ou perseguido. Nós também devemos lembrar que nós pertencemos a Deus. E não podemos deixar que o inimigo nos coloque na lama. Você é uma peça rara e Deus quer te usar. Segundo ponto, chamado, a segunda parte do verso, chamado para ser apóstolo. O que significa chamado? Chamado é um convite de Deus para desempenhar um papel específico. Aonde? No reino dele. No reino dele. Chamado para algo da vontade dele, algo de Deus para você exercer. Paulo não decidiu ser apóstolo. Eu quero ser apóstolo. Não, ele foi chamado.
E assim acontece conosco, nós somos chamados. Muitas vezes chamados, nós rejeitamos o chamado. Nós não queremos. Mas Deus continua nos chamando. E sua graça chega até nós, para a gente entender. Nós somos chamados. Chamado significa enviado. Sendo chamado, você é enviado. Uma missão específica. Pode ser o seu reino. Qualquer tarefa. Independente da tarefa, não tem tamanho. Você é chamado. A mínima que for. Não tem diferença para Deus. Seu chamado não se baseia, primeira coisa, mérito pessoal, qualificação pessoal. Isso não dá posse de chamado. Chamado é chamado por Deus. E Deus que vai capacitar você. Não por mérito, não por graça, não por seu olhar humano. Não interessa. Pode ser todo mundo é contra, mas você é chamado. Deus vai te levar, Deus vai abrir as portas, Deus vai capacitando, e assim vai sendo, vai acontecendo. Nós temos que entender que é pela graça dele. Nunca pode ser entrar no eu posso ser chamado. Isso não. Deus nos chama todos os dias, chama todos. Para a primeira coisa, para que você chegue perto dele. Está perto dele todos os dias. Para o ministério dele, para o trabalho dele. Pode ser na igreja, no trabalho, em casa, na família, em várias áreas. Qualquer outro lugar que ele te colocar, ali você vai exercer seu chamado. O chamado de Deus não tem a ver com status sociais. Rede social, status. Não, eu quero parecer. Não, mas Deus não tem a ver com isso. O chamado de Deus é serviço. Prestar serviço. Servir a Ele. Como servo. E às vezes nós rejeitamos o chamado. Ou não reconhecemos. Você reconhece o chamado de Deus na sua vida? Está disposto a obedecer? Independente do que acontecer, e for, para onde for? Está disposto a largar tudo, se for possível, para exercer o chamado de Deus? São perguntas. Mas uma coisa, Paulo fala, não há algo maior, a missão melhor que ser chamado de Deus. E Paulo se orgulhava disso. Orgulhava de ser chamado para servir a Deus, como servo. Terceiro ponto, que Paulo sabia, ele sabia que precisava exercer, que era a missão dele, a missão de Paulo. Ponto 3, na última parte do verso, que diz: separado para o Evangelho de Deus. Quando você está em Cristo, tem sua identidade em Cristo, você formou sua identidade, reconhece, você é chamado, e agora você tem uma missão para o Evangelho de Deus. O que significa missão? Missão é o propósito pelo qual alguém é chamado. Chamado é o convite. A missão é a tarefa. Você deve cumprir. Qual a tarefa que nós devemos cumprir? Qual a tarefa que Deus tem te chamado? Qual a tarefa que Deus já te capacitou, já te levou, já te preparou, mas você deixou de lado às vezes? Você tem capacidade, Deus já te preparou, já abriu portas, mas você não está assumindo a missão de Deus. Você quer abandonar. Já tem um dom, Deus te deu, Deus já te preparou, mas não quero essa missão não. Não rejeite o chamado de Deus. Paulo foi separado para algo específico, pregar o Evangelho. Isso que significa, ele foi colocado à parte, dedicado exclusivamente para a obra. Ele sabia que sua vida tinha um propósito maior do que os seus próprios interesses.
você reconhece todos esses 3 pontos, o seu interesse não tem mais nada de não vale. Não vale. Paulo era fariseu, líder, maior participante do maior grupo, né, da religião naquela época. Era um líder, né, reconhecido, alto escalão, qualificado, falando de diversos idiomas, treinado pela melhor pessoa da época, né, do seu mentor, Gamaliel, top de linha, tinha faculdade elite, tinha tudo elite, tudo. Eu era isso, eu era aquilo, Filipenses 2, eu era, já não faz, tudo lixo. Agora eu sou servo de Cristo, eu sou apóstolo. Minha missão é pregar o Evangelho. O resto jamais, não quer mais. Fica te segurando. Para você falar assim, você é Deus de verdade. Tem te entendido. Larga, não basta. Onde Deus quer te levar é muito maior, muito melhor. Vamos de alegria, irmãos. Alegria. Preso na cadeia, preso, cantando, doideira. Depois chegou, não é coisa de outro, não, é coisa de quem tem Deus. Vou largar tudo? Não é coisa de quem tem Deus. Todo cristão tem uma missão. A missão do cristão: compartilhar o Evangelho, seja pregando, ajudando ou servindo, testemunhando, aonde você estiver. Nossa vida deve ser vivida com um propósito maior. A gente vive com um propósito muito pequeno. Muito pequeno. Ali, ó. Deus quer te levar a algo muito maior. Algo maior. Isso, quando você está no centro da vontade de Deus, não sei se existe centro da vontade de Deus, ou no caminho de Deus, vamos falar assim, um trem, uma linha de trem, até um caminho, um trilho. Você é o trem. O trilho é o caminho que Deus já preparou para você. De norte a sul, de sul, já preparou lá na frente. E você está aqui. É só você colocar você no trilho e seguir aquele caminho. A locomotiva, sabe quem é? Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como. Ele que vai te impulsionar. Ele que leva o trem para frente. O caminho Deus já deixou pronto para você. Só basta você se colocar no trilho. E é isso que Deus deseja. Se colocar à disposição. Para de besteira. Para de esquentar com bobagem. Roubar seu tempo, sua energia. Isso não é de ministro de Deus. Isso não é de servo de Deus. Isso não serve. Isso não é. Você tem um propósito muito maior. Imagina só. Uma vez, uma criança, um jovem, ganhou um pássaro. Pássaro muito bonito, forte. Ganhou de presente. Ele, com medo que o pássaro, fosse embora, o aço fosse embora, ele foi lá comprar uma gaiola pequenininha e botou o passarinho ali, dentro da gaiola. Passou um tempo, passarinho forte, com a asa forte. O que aconteceu? Foi ficando fraco, desanimado. Já não dá mais para mim, estou preso, estou aqui. Acabou minha vida. Minha vida é essa mesmo. É isso aqui, não tem norte para mim, não tem sul. É aqui. Aí o amigo que deu um presente para ele, voltou, né, foi visitar ele. E aí, cadê o passarinho? Foi mostrar. Aí mostrou a gaiola. Meu amigo, o que você fez com o passarinho? Passarinho, esse pássaro não vive, senão ele vive voando e volta. O passarinho estava ali triste, choroso, cabeça baixa, porque ele não estava naquilo, não estava fazendo aquilo que
foi proposto para ele. A Virgínia, ali a Virgínia Baixa, você fala o nome do telefone. E o garotinho com medo, né? Soltou o pássaro. Mesmo assim choroso, com medo, ele soltou o passarinho. O passarinho ficou na dúvida, ele botou o rosto na janela assim, na porta, voou. Estou livre. Ele foi e voou alto. E a animação dele voltou, a alegria. Ele ficou como? Radiante. Por que ele ficou radiante? Uma felicidade que não encontrava em lugar nenhum. Porque ele estava cumprindo o seu propósito. Está cumprindo aquilo que Deus preparou, designou para ele. E assim acontece conosco, irmãos. Quando a gente encontra, quando a gente se identifica, quem você é? Quem você é? Qual a sua identidade? Eu sou servo de Deus. Ah, eu sou chamado. Eu sou chamado. Para ser o quê? Para ser enviado para Deus, por Deus. Para quê? Para ensinar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Seja onde for. Essa é a minha missão. Você é chamado. Então você está no meio do seu chamado, no meio do lugar, fazendo o que Deus preparou para você, ensinando, caminhada. Você está no trilho, seguindo o que Deus preparou. Não há alegria maior, irmãos. Não há felicidade maior. Não tem, na verdade, nem palavra para definir. Felicidade é pouco. A coisa que aí que acontece, irmãos, a gente tem mais coisas que não vale a pena. Porque você experimentou a graça de Deus. Você experimentou a misericórdia de Deus. Experimentou a maldade dele. Tem mais coisa. Como Paulo fala, é lixo. É esterco. Por isso, irmãos, se esforçamos para descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo, para saber qual é o nosso chamado e para cumprir a nossa missão. Bota o seu trem no trilho. Coloca o seu trem no trilho. Coloca. Você vai experimentar a maior dádiva de Deus na sua vida. A coisa maior que Deus tem para você. Não deixa o inimigo te colocar no lixo. Você é uma pedra linda em Deus, linda, preciosa. Não deixe de pegar isso e te jogar no lixo, no chão. Não deixa. Se apegue com Deus, busque a Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. E assim você vai estar no caminho que Ele quer para você. Que Deus abençoe cada irmão nessa manhã. Que Deus abençoe esta igreja. Que cada um de nós vamos estar cada vez mais firmes com Deus, ligados com Deus. E o Espírito Santo nos leve a lugares que Ele deseja para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, que Deus continue abençoando nosso irmão seminarista, Valdemar, caminhando aí no seu preparo. À noite ele não vai estar, porque ele vai estar pregando em uma outra igreja que tem visto também o nosso seminarista valores em condições para pregar esse evangelho. Meus irmãos, o nosso irmão Darcy, ele pediu para avisar os irmãos ficando no coro. Logo mais à noite o coro vai abrir o culto, cantando ó Espírito de Deus vem sobre mim, e também em fervente oração. Então os irmãos ficando no coro devem estar antes das 19h30, porque 19h30 o coro vai abrir o culto da noite. Lembrar os irmãos também que amanhã, segunda-feira, terceira segunda-feira do mês, culto administrativo. Foi determinado pela igreja dessa maneira, terceira segunda-feira do mês, culto administrativo no dia de amanhã. Devemos estar juntos, tá? Meus irmãos, agradecemos a Deus também pela vida do nosso irmão Flávio. Os irmãos vão ver que agora lá no departamento infantil já foi instalado o ar-condicionado, conforme
foi decidido pela igreja, ele já está em funcionamento. Então, pedimos que o Senhor nos dirija. O coro não vai cantar. Então, à noite, o coro não vai cantar, voltamos. Então, mas aí, nosso irmão já foi providenciado ali o ar-condicionado do departamento infantil. E vamos pedir que o Senhor nos dirija e nos abençoe. Nós vamos agora, logo após o culto, que já está se encerrando. Nós temos aí os irmãos que estão fazendo o curso na liderança do nosso irmão seminarista Vinícius. Então os irmãos vão ficar aqui em cima para o curso. As irmãs vão para a sala, na liderança da irmã Angélica, lá no salão, lá embaixo. Não demorar o café para que o curso aqui não se estenda muito tempo também. Então vamos tomar o nosso café rapidamente, lá embaixo. E aí depois, as irmãs estão com a irmã Angélica, os homens com o nosso irmão seminarista Valdemar, e os jovens estão comigo até a segunda ordem. Vamos estar juntos nessa atividade, pedindo que o Senhor nos dirija e abençoe. Vamos orar e assim concluímos o culto desta manhã, agradecendo aqueles que nos visitam e convidando-os para que também eles possam estar conosco no nosso café e na escola bíblica, e retornamos à noite no horário das 19h30. Também estamos aí as palavras de bem-vindo ao nosso irmão Denise, que está conosco nesta manhã. Deus possa também estar abençoando o nosso irmão, nos alegramos também com a sua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque nos reunimos na tua casa para lermos, ó Deus, a tua palavra e falarmos a respeito do teu Filho que transforma as nossas vidas a cada dia. Continua abençoando a vida do teu servo, nosso irmão seminarista Valdemar, com ele, a sua família, seus propósitos, para que cada dia ele possa se sentir feliz, ó Deus, procurando fazer tão somente a tua vontade. Continua, Deus, conosco ao longo deste dia, a reunião, ó Deus, das mensageiras do Rei, o culto da noite, ó Deus, que tudo seja feito unicamente para a honra e glória do teu santo nome. Essa oração que te fazemos, agradecendo pela presença dos nossos visitantes. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém.